Que bênção estarmos juntos através desta programação. Chegamos agora para comunicar muita paz, amor e esperança ao seu coração através das ondas amigas das grandes plataformas no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe você que irá acompanhar esta programação, certo? Esta é a sua Vinde Live. A Vinde Live, ela funciona, ela vai ao ar nas grandes plataformas em todo o Brasil e as plataformas mundiais, certo? E nós estamos aqui segundas, quartas e aos sábados. Hoje, portanto, estaremos fazendo uma exibição em especial, em virtude que não podemos estar na quarta-feira e estamos entrando hoje, certo? E este projeto aqui, a Vinde Live, ela é um projeto que trata de escatologia, fatos históricos, assuntos bíblicos, certo? Assuntos que têm um interesse de estudiosos, de professores, de teólogos, certo? Referente à palavra de Deus. Então nós já estamos aqui transmitindo em duas grandes plataformas já neste momento, certo? Para que realmente nós venhamos trazer aqui um projeto, certo? O projeto que nós estaremos tratando hoje é o projeto de educação cristã continuada, que é um projeto que é adotado nas igrejas evangélicas. Muitas igrejas evangélicas adotam este projeto, principalmente na Assembleia de Deus, certo? E a Assembleia de Deus, ela tem uma escola denominada Escola Bíblica Dominical, certo? Que nós tratamos certamente desses assuntos referentes a este programa que é de educação cristã continuada, certo? Então, hoje nós iremos tratar de um assunto interessantíssimo, um assunto muito bom, um assunto excelente. Nós estamos neste trimestre tratando do livro de 2 Tessalonicenses, neste programa. Estamos tratando de 1 Tessalonicenses, Colossenses e Filipenses. São as cartas para a vida cristã, né? Do apóstolo que todos nós conhecemos, certo? O apóstolo Paulo, tá bom? Então hoje nós trataremos de um estudo extraordinário. É o estudo referente à vida cristã triunfante e grata, certo? É o estudo 4 de Filipenses. Como falei anteriormente, meu nome é Josias Matos, professor Josias Matos. Eu estou comunicando do norte do Brasil, em plena Amazônia, tá certo? Para Belém, para o Pará, para o Brasil e para o mundo. E estamos aqui nesta programação abençoadíssima que é intitulada, tem por nome a Vinde Live. E você ouve no fundo musical, você ouve a Rádio Web. Esta playlist da Rádio Web, Estação Vinde. A Estação Vinde é uma estação que tem uma playlist 24 horas no ar, tocando músicas evangélicas, músicas gospel, trazendo mensagens edificantes para todos aqueles que acompanham a Estação Vinde. À medida do possível, eu estarei mencionando na rolagem, logo mais, todos quantos já estão acompanhando esta programação, a Vinde Live.
Você conhece a música? Música bonita. Que Deus abençoe você onde quer que você esteja, acompanhando a Vinde Live. Que bênção! Vamos entrar no estudo, porque nós estaremos até às 23 horas, provavelmente. É um estudo um pouco extenso, mas é um estudo edificante, um estudo muito bonito. É o estudo 4 de Filipenses 4. O título deste estudo é A Vida Cristã Triunfante e Grata, certo? Vida Cristã Triunfante e Grata. Nós temos um texto áureo que nos diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas conhecem este versículo, certo? Principalmente aqueles que professam a fé cristã, certo? E muitas pessoas também de outras religiões também conhecem muito bem, porque a Bíblia ela é mundialmente conhecida, certo? Este manual que todos nós temos, manual edificante que conduz-nos, certo, a boas veredas, que conduz-nos a caminhos iluminados, que nos conduz na direção certa, muitos conhecem, né? Então o texto áureo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. E nós vemos aqui a verdade prática. Nós temos uma verdade prática que nos diz: a graça de Deus assume a dimensão da nossa luta e nos habilita a enfrentar o que for necessário, certo? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então esta graça de Deus, ela assume essa dimensão em nossas vidas, certo? Então é uma dimensão da nossa luta e nos habilita a enfrentar o que for necessário. Quem tem a graça de Deus enfrenta os reveses da vida, certo? Sabe que as lutas vêm para um aprimoramento. As pessoas que enfrentam algumas dificuldades na vida, sabem que essas dificuldades, elas são passageiras. Elas são passageiras. Portanto, não é necessário que a pessoa venha internalizar, venha potencializar problemas, e devemos entender que nós temos ao nosso alcance gratuitamente a graça de Deus. Se nós temos gratuitamente a graça de Deus à nossa inteira disposição, não podemos nos atribular, não podemos nos desesperar, não podemos tomar algumas iniciativas, algumas decisões precipitadas. Nós temos que sim entender que esses reveses vêm para aprimorar a nossa caminhada, para aprimorar a nossa fé. Eu digo sempre que o que antecede as grandes vitórias são as grandes lutas. Muitas batalhas, certo? Grandes batalhas antecedem as grandes vitórias. Então, portanto, esta graça de Deus, ela é gratuita para todos nós, tá bom? Nós temos aqui 3 tópicos. Nós iremos tratar 3 tópicos desta lição, certo? O primeiro tópico é exortações gerais. O segundo tópico nós teremos o perigo da ansiedade. E o terceiro tópico nós teremos agradecimento e saudações finais, tá certo? E no final nós faremos uma aplicação pessoal. O que nós podemos ver nesta introdução? Nós temos uma introdução que nos diz o seguinte: o final da carta aos Filipenses é majestoso e impactante. Paulo reserva este momento somente para exortações finais, mas também para externar a sua gratidão pelos donativos recebidos. A igreja de Filipos foi a mais solidária de todas as igrejas do Novo Testamento. O que é que nós estamos tratando aqui nesta introdução? Paulo, apóstolo, antes perseguidor dos cristãos, como Saulo, certo? Um membro do Sinédrio, um homem que realmente defendia a lei, certo? E aplicava a lei. Como os cristãos eram considerados uma seita, certo? Os romanos, portanto, fizeram uma
grande perseguição para tentarem inibir, para tentarem acabar, para tentarem destruir os cristãos. Num dado momento, este Paulo, que perseguia os cristãos, no caminho de Damasco, tem um encontro com o Eterno. E todos nós conhecemos esta história. Neste encontro que ele tem com o Eterno, uma grande iluminação, certo? Ofusca a sua vista, ele cai do cavalo e ele ouve a voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Certo? E neste momento ele fica cego. E daí por diante ocorre o prosseguimento desta história, certo? E nesta conjuntura aqui, Paulo já é um cristão, ele está preso na prisão de Roma, certo? E lá nesta prisão ele escreve esta carta aos Filipenses, tá bom? Então, neste final, o final desta carta que nós iremos tratar hoje, é majestoso e impactante, o que nós vimos aqui na introdução. Paulo reserva este momento não somente para as exortações finais, certo? Mas também para externar sua gratidão pelos donativos recebidos lá da igreja de Filipenses, tá bom? A igreja de Filipos foi a mais solidária de todas as igrejas do Novo Testamento. Aqui demonstra uma gratidão, aqui demonstra o amor, aqui demonstra a união, aqui demonstra a fraternidade, aqui demonstra o reconhecimento do líder que Paulo foi para aquela igreja, certo? E ele admoestou, certo, com a doutrina dos apóstolos, as verdades bíblicas, e esta igreja realmente ela foi bastante edificada com os ensinamentos de Paulo, tá bom? Nós temos aqui o primeiro ponto, o primeiro tópico, exortações gerais. A última sessão da carta começa e termina com doçura. Começa e termina com palavras doces, palavras de gratidão, palavras realmente de notoriedade em favor desta igreja, que era uma igreja extraordinária. Mas em seu meio, Paulo aproveita para algumas exortações necessárias e pontuais. Ele, inclusive, nomina algumas pessoas, certo? Quando Paulo ele exorta a igreja, geralmente ele exorta com a finalidade de que combater os problemas que lá existem, combater aquilo que porventura venha ameaçar a sua consolidação, combater algumas intrigas, algumas divisões nestas igrejas. Portanto, ele aplicou muito do seu tempo, da sua vida, dos seus dons, dos seus talentos, das suas vocações como servo de Cristo, e ele tinha realmente uma grande responsabilidade mediante esta igreja, para que ela fosse uma igreja saudável, uma igreja saudável. O primeiro ponto deste primeiro tópico nos diz: estabilidade espiritual. Está lá em Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria é coroa, sim. Amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Certo? Na prisão, Paulo, ele sentia saudade dos irmãos de Filipos. É uma igreja que foi estabelecida numa das primeiras viagens de Paulo. As primeiras reuniões deste povo, desta comunidade lá em Filipos, foram na beira da praia, certo? Ao ar livre. Não tinha estrutura nenhuma, certo? E não tinha uma sinagoga, não tinha um prédio, não tinha uma igreja. Ele começou realmente disseminando as boas novas de salvação ali na beira da praia, e Deus foi acrescendo de salvos e dando condições para que aquela igreja ela fosse consolidada, né? Então, na prisão, Paulo certamente sentia saudade. O que pesava em Paulo, referente à saudade do povo de Filipos, a responsabilidade quanto filhos seus na fé. Foram pessoas que foram admoestadas à luz da palavra do Evangelho, do cristianismo, e ele tinha uma grande responsabilidade com estes membros
da igreja de Filipos. Uma igreja sabe quando é amada pelo seu pastor e, igualmente, um pastor sabe quando é amado pelo rebanho que serve, né? Então aqui nós podemos ver o reconhecimento de ambos, certo? Do rebanho que serve o pastor e do pastor que serve o rebanho, tá bom? Então, onde o amor domina, tudo contribui para o avanço da obra, para a expansão da obra, para o crescimento da obra. Quando nós nos referimos à obra, é a obra do Evangelho, da pregação do Evangelho, a obra grandiosa da salvação, que é anunciar a missão, né, a grande missão que Jesus desenvolveu em toda a sua vida, certo? Como homem e como Deus aqui na terra, certo? Deixando a sua glória, vindo ao mundo habitar conosco, certo? Conviver conosco, e realmente esta é a grande obra que nós nos referimos, que é a obra da pregação do Evangelho, certo? Então, onde o amor domina, tudo contribui para o avanço desta obra, para o avanço da pregação, para o avanço de disseminar as boas novas, para o avanço de resgatar vidas, pessoas que porventura estejam realmente à beira do precipício, que porventura estejam passando por problemas terríveis em suas vidas e não tem uma saída, não tem uma solução, e à luz da palavra de Deus, do Evangelho, realmente essas pessoas podem alcançar orientação e dar a volta por cima, certo? Serem reerguidas, certo? E serem abençoadas também, tá bom? E o que acontece? Há pastores que não amam as ovelhas, isso é verdade, nós sabemos disso. Apenas o seu ministério ou a sua carreira, o que é pior, né? Em todas as áreas nós podemos ver que existem pessoas que realmente são individualistas. Elas preferem realmente o seu bem-estar, o seu crescimento, a consolidação dos seus projetos, e não estão muito ligando para os demais, desde que eles consigam realmente o crescimento, o progresso, o avanço, né? E muito daquilo que está ligado realmente a estes individualistas são condições financeiras, é o enriquecimento, tá certo? É o bem-estar. Então nós podemos ver aqui que existem homens, mulheres, pastores, líderes, né? Empresários até mesmo, certo? Que só ligam para a sua carreira. Que ligam somente para a sua carreira. É lamentável vermos obreiros que, ao invés de servir, usam o rebanho para o seu objetivo e caprichos pessoais, certo? Então, se ele precisa crescer, ele tem que ter uma base, ele tem que ter uma estrutura, e geralmente são pessoas que fazem parte desta estrutura, deste rebanho, certo? Destes cooperadores, né? Desses, digamos assim, numa linguagem empresarial, meu filho, desses, digamos, empregados, né? Hoje em dia é mais utilizado os colaboradores, né? Os colaboradores. Então, nós podemos ver que muitos líderes, eles só conseguem o topo da liderança quando ele tem uma base estruturada, uma base forte. Então, o que é que nós vemos aqui? Este rebanho. O rebanho para os seus objetivos e caprichos pessoais, certo? O povo para os seus objetivos e os seus caprichos pessoais. Igualmente, é lamentável quando os irmãos não amam seus líderes também, tá certo? Mas só que esses líderes se esquecem que, se não houver reciprocidade da amizade, do amor, da comunhão, da cooperação, certo? Da união, né? Ele pode perder a sua liderança. Ele pode fracassar no seu intento. Então, também esses líderes precisam entender que eles só podem
se manter, certo, fortes, se manterem consolidados dos seus projetos, se eles porventura, se eles tiverem de fato uma base que os respeite, que os sigam, que os deem apoio, certo? Isto que nós temos que ter consciência, quanto líderes, quanto liderados. A força está com a comunidade, a força está com o povo, certo? E, em se tratando de evangelho, quem conduz este povo são líderes, são homens, mas acima deles estão o divino, está Deus, está o Criador, certo? Está o Criador. Então, este homem ele pode sofrer reveses na vida em virtude de não honrar o seu compromisso quanto servo, de não honrar o seu compromisso quanto pastor de ovelhas, tá ok? Mas então vem a exortação. Permaneçam firmes. É uma linguagem de batalha. Permaneçam firmes. No fronte de batalha, na frente de batalha, em pé, né? Aguerridos, né? Com a sua estrutura de batalha ok, né? Com seu escudo, com a sua espada, né? Então, o que Paulo diz aqui? A exortação: permaneçam firmes. Esta é uma linguagem de batalha. É necessário firmeza. Lembremos que Paulo não escrevia de um gabinete refrigerado, mas de uma insalubre prisão. Inclusive, eu sempre digo e reflito, nesta prisão de Paulo, em Roma, ele passa pelaquilo que um prisioneiro passa. Paulo recebia os castigos de um prisioneiro. Inclusive, nesta prisão de Roma, ele tem o auxílio de Timóteo, que Timóteo escrevia e Paulo ditava os filipenses, certo? E quem sabe outras cartas, tá bom? E eu conjecturo o seguinte: quem sabe Paulo estivesse algemado, quem sabe Paulo estivesse com pés e mãos atadas, só não estava, né, na sua boca, né, meu filho? Ele só não tinha uma mordaça, né? Ele não tinha uma mordaça. Portanto, tinha condições de ir ditando aquilo que ele recebia do Eterno. Direto do Eterno ele recebia as revelações extraordinárias que nós podemos encontrar nas cartas de Paulo, orientações fundamentais para o crescimento do cristão, para o fortalecimento da fé, para estratégias para vencer batalhas, certo? Nós podemos encontrar nas cartas de Paulo. Então, um lugar muito insalubre Paulo estava. Quem sabe batido, quem sabe açoitado. Mas esta carta de Filipenses, ela tem um título, ela é conhecida também como Carta da Alegria. Interessante. Como alguém preso, né? Ali, quem sabe, ameaçado em ser morto, né? Que Paulo realmente, um dado momento, em uma prisão, uma das suas prisões, ele vai ser executado, né? E tem alegria, e tem preocupação, e tem satisfação de servir os seus irmãos em Filipos, certo? A preocupação do velho apóstolo era com a estabilidade espiritual dos crentes. Vivemos dia de instabilidade em todas as áreas, inclusive na área espiritual. Existe muita instabilidade na área espiritual, certo? Por que essas instabilidades acontecem? Primeiro, porque é bíblico, né? Quando a ciência se multiplicar, o amor de muitos esfriarão. E este amor, ele envolve também o amor em servir a Deus, em caminhar com Cristo, em reconhecer o seu Salvador, certo? Amor em todas as áreas eles esfriam. Por isso que nós vemos também tanta separação, tanta briga, tantas guerras, tantas intrigas, né? É por falta deste amor. E nos últimos dias
nós temos constatado e visto realmente a carência que as pessoas têm de darem e receberem amor. Pessoas que ontem estavam conosco e pareciam estáveis. Hoje não sabemos por onde andam, nem o que fazem, né? Quer dizer, nós temos, com o advento das redes sociais, nós temos muitas pessoas que fazem parte de grupos e estas pessoas, elas entram nos grupos e saem dos grupos e às vezes nós nem notamos que elas estão ou que elas estão presentes ou ausentes, certo? E de nossas vidas também. Às vezes fazemos parte de comunidades que as pessoas estão ali e de repente elas somem, não sabemos o seu paradeiro, certo? Então, essas pessoas, elas, por onde elas andam, onde elas estão? É necessário cavar mais fundo, firmar os alicerces na rocha. Rocha, ela é Cristo, porque a jornada é árdua. A vida, ela é árdua. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, disse o Senhor Jesus. Eu venci o mundo, né? Então, muitos conjecturam que quando ele diz, eu venci o mundo, vós vencereis também. Quem estiver com ele vencerá. Ele estenderá suas mãos. Tem um exemplo extraordinário que quando Pedro, ele fracassa em andar sobre as ondas do mar, quando ele clama ao Senhor, né? Na sua visão, o Senhor está distante. Mas quando Pedro clama, Jesus está bem próximo dele, estendendo as mãos e segurando na mão dele. Entendeu? Então, quando nós pensamos que nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas adversidades que se levantam contra nós, nós estamos só. Às vezes pensamos que estamos só. Às vezes que achamos que as nossas orações, elas não são ouvidas. Às vezes achamos que nós não teremos soluções mais diante dos problemas. Mas é aí que você se engana. O Mestre está próximo. O socorro está presente. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Certo? Então nós temos que fincarmos as nossas vidas, certo? Nesta rocha maravilhosa que é o Senhor Jesus. Em virtude desta jornada, imagine você, quem não tem o amparo do Mestre? Imagine você, quem não tem uma bússola, né, que é a palavra de Deus, que conduz o homem em caminhos verdejantes. Imagine quem não tem a água da vida. Imagine quem não tem o pão da vida. Imagine quem não tem a luz sobre a sua vida, que Jesus é a luz, né? A luz que nos ilumina, né? Imagine quem está desprovido desses recursos celestiais que está para todos nós. É complicado, é difícil. A jornada, ela vai ser muito árdua e com as grandes probabilidades de derrota no final. E isto que é mais sério, tá ok? É possível permanecer a exemplo de Paulo, firme no Senhor e alegrar-se interiormente, mesmo quando lá fora tudo é sombrio e escuro. O mundo não é um lugar aprazível para ninguém. Ninguém, certo? É uma arena de luta. O mundo é uma arena de luta. Permaneçamos firmes no Senhor. Isso não é religião. Permaneçamos firmes no Evangelho, na palavra, na oração, certo? Na oração. Indo em lugares que você encontrará alimento saudável. Existem muitos lugares, existem muitas religiões, existem muitas igrejas, existem muitas denominações, mas muitas delas não têm alimento saudável. Não tem alimento saudável. Nem pão tem nas suas prateleiras, certo? Existem, muitas das vezes, interesses pessoais por trás daqueles que se dizem ser mestres, serem pastores,
serem líderes, certo? Então nós temos que ter muito cuidado com isto. O mundo não é um lugar aprazível, ok? O segundo ponto deste primeiro tópico, nós estamos vendo, o primeiro tópico é exortações gerais. O segundo ponto é o relacionamentos curados. Relacionamentos curados, isso é muito bom, né? Às vezes os relacionamentos, eles são tóxicos, né? E dá muito problema esse tipo de relacionamento. Então nós temos que buscar cura para os relacionamentos. Nós podemos encontrar em Filipenses 4:2, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Essas aqui são dois personagens, são duas pessoas, são duas mulheres, poderiam ser também dois homens, poderiam ser grupos, poderiam ser, não sei, vizinhos, amigos de trabalho, certo? Paulo adverte duas mulheres para se reconciliarem. Você já ouviu falar que divisão não vem de Deus? Você já ouviu falar que quem primeiro dividiu lá no céu não entra mais? Foi Lucifer. Ele era um anjo de valor. Ele dividiu, né? Dividiu no céu e se transformou no que nós conhecemos como um maldito Satanás, certo? Paulo adverte essas duas mulheres para se reconciliarem. Relacionamentos adoecidos afetam a igreja e atrapalham seu testemunho. Quem quer fazer parte de uma comunidade onde os membros brigam e se agridem? Hein? Quem quer fazer parte disto? Né? Em uma comunidade que os membros brigam e se agridem. Nem em time de futebol. Por isso que o futebol está esta calamidade, né? Que não é mais torcida, não é mais alegria, não é mais entusiasmo, não é entretenimento, é intriga, é briga, é contenda, né? Imagine isto numa comunidade, né, cristã, né? Numa comunidade de bairro, numa associação, né? A intriga, a divisão, a contenda. É por isso que nós vemos a derrocada da política no Brasil. É muita divisão, é muita intriga, é muita contenda, é cada um puxando o seu pirão primeiro. É assim que dizem, né? Quem quer fazer parte de um grupo que contenda, que brigam, né? É complicado. A igreja é um hospital. Recebe doentes, sendo lugar de cura. As pessoas não podem permanecer doentes indefinidamente. Certo? O Espírito de Deus não produz doença, mas saúde. Certo? Aonde há paz, aonde há comunhão, ali existe o quê? Existe um clima leve, existe ajudas mútuas, existe ali o incentivo, o apoio, certo? Ali nós podemos ouvir palavras edificantes, palavras de entusiasmo, palavras de incentivo. Nós podemos ver em lugares em que há unidade, certo? Que há união. O Espírito de Deus não produz doenças, mas saúde, né? E este Espírito está para todos. Está para todos. O Espírito de Deus, ele pode habitar em todos os corações daqueles que reconhecem o Senhor como o Senhor da sua vida, que entendem o sacrifício da cruz, que reconhecem a divindade, o eterno, certo? Reconhecem que este Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que nos conduzirá até o dia final, o dia da nossa redenção, certo? Vamos aqui adiante. Mais uma vez, ressalta-se a ternura do apóstolo, mesmo quando repreende. Ele não diz, rogo
a Evódia e a Sintique, né? Porém, para enfatizar a estima por cada uma delas, diz: rogo as duas, a vocês, amadas, né? Rogo. No verso seguinte, Paulo lembra que elas haviam trabalhado ao seu lado no Evangelho, né? E seus nomes estavam no livro da vida. Isto é importante. Nós temos esta certeza. Temos essa certeza. Somos bons cristãos, certo? Estamos caminhando em justiça. Estamos caminhando em fidelidade. Estamos a cada dia nos aperfeiçoando na fé, certo? Então é importante que haja em nós este espírito de relacionamento, esse relacionamento curado, que é o tópico que nos traz este título, certo? E entendermos que existe um livro da vida e que estes livros, os nossos nomes estão escritos lá. Então isto é importante, é isto que nós temos que visar, que focar e deixar de lado toda intriga, toda briga, tudo aquilo que não provém de Deus, certo? Eu já estou comunicando nas duas grandes plataformas do Brasil e do mundo, portanto eu preciso me direcionar aqui, conversando com todos de igual forma, tá bom? Vejamos a possibilidade no final de passar a rolagem aqui e dar uma boa noite àqueles que estão chegando agora, certo? E para que nós possamos realmente ser cortês com todos, né? Temos muitos participantes nas grandes duas plataformas que eu estou comunicando agora, certo? Estamos com a intenção de entrarmos em outras plataformas, certo? Para comunicarmos este evangelho, tá bom? Evangelho de paz, de alegria, de felicidade, de comunhão, certo? De salvação, é o nome do Senhor Jesus. Deviam então parar com suas querelas pessoais e buscar os interesses de Cristo e da igreja. Elas haviam colocado o o individualismo, os seus próprios interesses acima do nós. Nós conquistamos, nós estamos juntos, vamos avançar, vamos progredir, vamos crescer, vamos nos dar as mãos, vamos ombrear, vamos fazer parte, vamos engrossar estas fileiras que estão indo para as mansões celestiais. É esta que é a intenção, é esta que é a finalidade, é isto, para isto que o Senhor nos chamou, certo? Para sermos unidade. Unidade. Como pode você ou eu... Tem pessoas que pensam até assim também, né? Acharem que o nariz ele é mais importante do que o dedinho minguinho, né? É o corpo. Todos os membros são importantes, certo? Para que este corpo funcione 100%, tá ok? Era hora de mudar a conjugação do verbo da primeira para a terceira pessoa, do plural. Sem comunhão horizontal, não haverá comunhão vertical. Se não houver comunhão entre os irmãos, como poderemos ter comunhão com Deus? Amar o próximo como a ti mesmo, né? E amar a Deus acima de todas as coisas. Isto é importante, isto é extraordinário, isto é saudável mesmo, tá bom? Nós iremos para o terceiro tópico, o terceiro ponto deste primeiro tópico ainda, a moderação. Filipenses 4,5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação significa a virtude de permanecer na exata medida. Comedimento. Na culinária tem o mesmo sentido, equilíbrio, tempero, na medida certa, nem mais nem menos. No contexto bíblico, refere-se a um estilo de vida equilibrado e controlado, evitando excesso extremos. Outra versão traduz como equidade, certo? A motivação para uma vida assim é que o Senhor virá e defenderá a nossa causa, né? Esta é a grande motivação da equidade, de estarmos juntos, de estarmos unidos, de caminharmos juntos, certo?
e as nossas causas serão atendidas pelo Eterno. Ele olha e vê, poxa, existe unidade no meio daqueles ali, certo? Existe unidade entre essas duas pessoas, entre essa família, entre essa comunidade, entre essa igreja, certo? E o que acontece? O Eterno vem, o Senhor vem e defenderá as nossas causas. Perto está o Senhor destes que o temem, né? Estamos indo agora para o segundo tópico, o perigo da ansiedade. Filipenses 4, 6 a 9. O ritmo da vida que levamos diariamente tem nos conduzido a pensar que é normal vivermos ansiosos. Mas isso não é verdade. Deus não nos criou para sermos ansiosos. Antes, pelo contrário, diz as Escrituras que a ansiedade do coração do homem o abate. Você já viu alguém ansioso? Bem, geralmente nós vemos os ansiosos doentes, enfermos, acabrunhados, de cabisbaixo. Temos que tirar das nossas vidas a ansiedade. Provérbios 12, 25. A ansiedade do homem o abate. Veremos neste assunto não sobre o aspecto clínico, mas bíblico. Embora a ciência esteja aí e é importante, né? Para ansiedade, fazer um tratamento, tomar um remedinho, entendeu? Mas você pode também buscar amparo, buscar orientação, buscar equilíbrio, buscar a cura, através da oração, através da palavra de Deus. E a palavra de Deus não condena a medicina, tá bom? O primeiro ponto nos diz, oração, Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Certo? A Bíblia tem orientações para vencermos a ansiedade e a primeira delas é a oração. Você já ouviu, inclusive, a própria ciência explicando que pessoas de testes de submeter dois grupos. Um que estava fazendo tratamento, né, um tipo de tratamento, e o outro que estava fazendo tratamento acompanhado de oração, da oração. Né? Isso tem inclusive aí nas redes sociais, tem alguma coisa referente a isto. Né? E você vê que os resultados são extraordinários daqueles que, através da oração, recebem a cura. A cura. A oração é falar com o Eterno. A oração é ser entronizado diante do trono de Deus, daquele que tem todas as coisas em suas mãos, daquele que criou o universo, criou a nós, suas criações, seus filhos, filhos de Deus, através de Jesus Cristo, certo? Então, este socorro lhe vem, esta cura lhe vem, através desta conversa, através desta oração, através deste contato. Imagine você, eu sempre dou esse exemplo, você entra e sai da sua casa e não fala com seu pai, não dá satisfação nenhuma, ignora-o, né? Que benefício você vai ter deste pai? Nenhum benefício, certo? Agora imagine aquele pai que você chega, abraça, dá um beijo, troca carinhos, senta para conversar, para receber as suas orientações. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Entendeu? Até aquele mal-estar que você estava sentindo no labor, do trabalho, da escola, do estudo, da faculdade, certo? Do treino. Você chega em casa, o pai está lá. Já tem um suco preparado, já tem uma água gelada, já tem um lanchinho, já tem um carinho, a toalha está ali, esperando para o banho, a roupa passada, lavada, tá certo? O cuidado na hora de dormir, o cuidado no dia a dia, isso é maravilhoso. Quem tem tempo para problemas, quem tem tempo para enfermidades, se você tem um tratamento de um pai que te ama, que te quer bem, que te ampara, que te acolhe, que te abraça, que está com você, não tem como adoecer,
Não tem como adoecer. Ou porventura, nós não somos de ferro, se nós adoecermos, a cura logo vem. E principalmente com o Pai Eterno. Principalmente com o Pai Eterno. É glorioso isto. A Bíblia tem orientação para vencermos a ansiedade, primeiramente através da oração. Ela não é um manual médico, nem substitui, mas sendo a palavra de Deus, podemos confiar no que afirma. Podemos confiar na palavra de Deus, certo? Esta inerrante palavra de Deus, esta fiel palavra de Deus, digo que são verdades absolutas, inclusive comprovada pela ciência, certo? Comprovada, né? Lá nos achados, nos rolos, nos escritos, né? Na arqueologia, né? Tudo devidamente comprovado. Então esta palavra, ela é genuína, a palavra de Deus. Podemos confiar na palavra de Deus. E nós temos, acima de tudo, muitos testemunhos de pessoas que outrora viviam em caminhos tortuosos, viviam em uma vida desregrada, viviam fora do convívio da sociedade, até mesmo criminosos, certo? Fora da lei, né? E através de um tratamento, através da palavra, através da Bíblia, através de uma orientação, através do ensinamento, através da aprendizagem, através da oração, através da leitura, o que é que acontece com essas pessoas? Elas regeneram. Elas curam. A cura do corpo é o reflexo de uma alma, de um espírito doente, enfermo. Então nós temos que buscar, primeiramente, diria até, a cura do nosso espírito, da nossa alma, para que o nosso corpo venha a ser sarado também, certo? Eu repito, nós estamos em algumas plataformas aqui comunicando, e o nosso boa noite, o nosso a menção, temos muitas pessoas na plataforma. No final estarei realmente fazendo menção de todos esses que estão aqui conosco. Eu espero que consiga mencionar a tantos quantos, graças a Deus, estão juntos nestas grandes plataformas do Brasil e do mundo. Esta que é a finalidade da Vinde Live. Entrar através destes veículos de comunicação para comunicar paz, alegria, felicidade, amor, comunhão, orientação, à luz do Evangelho, à luz da teologia, à luz da palavra de Deus, aconselhamentos fundamentais para que nós possamos prosseguir avante em nome do Senhor Jesus. Eu estou visualizando todos que estão aqui, certo? Vou fazer o possível para mencioná-los, mas você já faz parte das minhas intercessões, você faz parte das minhas orações, certo? Temos aqui telespectadores fiéis destas plataformas, né? Eu posso aqui já mencionar, né, irmã Dulce, pastor Rosivaldo, aqui a minha irmã, né, a pastora Lúcia, um beijo muito grande, certo? Em uma plataforma, nós podemos ver aqui, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pastor Rosivaldo Matos conosco. Maria Lúcia, minha irmã, pastora Maria Lúcia. Irmã Dulce já esteve conosco também aqui, certo? E aqui na outra plataforma, a nossa co-irmã aqui, muitas pessoas realmente aqui acompanhando a Vinde Live que acontece segunda, quartas e sexta. Eu estou propenso em aumentar dias desta Vinde Live e nós estamos entrando em outras plataformas também, tá certo? Então, o assunto é amplo, especialistas podem nos ajudar, contudo, a palavra de Deus não silencia sobre este importante tema, certo? E todos os problemas da atualidade, nenhum exige tanta atenção quanto a ansiedade. É o mal do século, né? Ansiedade, né? É muito difícil, é complicado. Eu já vi pessoas definharem com ansiedade. Eu já convivi com pessoas que, pela ansiedade, todos os meses eram
meses de ansiedade, no final as contas chegavam, uma série de coisas acontecia, e eu sempre dizia, no mês passado não deu certo, esse mês vai dar certo também, não te preocupa, não internaliza, não potencializa esta ansiedade. Pois é, né, no mês passado, pois é, então são contas fixas, são compromissos que foram saldados no mês passado, então este mês vai conseguir. Este mês vai conseguir. Certo? E uma série de outras situações. Né? E a pessoa ela vai sarando quando ela tem um amparo, quando ela tem um acompanhamento, quando ela tem uma palavra, quando ela busca, mesmo através da oração, principalmente através da oração, em falar com Deus, ela tem um amparo de Deus. Certo? Mesmo que os nossos pais nos abandonarem, diz a palavra de Deus, né? Ele é fiel para nos amparar. Ainda que os teus pais te abandonassem, Ele é fiel para te amparar, certo? Fale com Ele, através da oração. Derrame, em vez de você chorar em cima dos boletos bancários, em vez de você chorar em cima do travesseiro, você dobra os seus joelhos e chore nos pés do Senhor. Chore nos pés do Senhor. Se para você Ele é um Deus desconhecido, chore nos pés desse Deus que você ainda não tem intimidade, que você ainda não conhece, que para você ainda está distante uma comunhão com Ele, mas Ele está tão próximo de você, Ele está tão perto de você. Eu conjecturo dizendo assim, Deus ficar torcendo para que nós venhamos ter um encontro com Ele, para que nós venhamos ter comunhão com Ele, tá certo? Ele fica nesta torcida maravilhosa, tá bom? De acordo com o último mapeamento global realizado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui a população com maior prevalência de ansiedade do mundo. Olha só que sério é este dado, que sério este dado. Quem sabe eu esteja comunicando aqui com pessoas que estão passando por isso. Nós vamos orar, nós vamos repreender, nós vamos, nesta Vinde Live, você vem buscar orientações para que você venha superar esses problemas de ansiedade. Depois da crise mundial de saúde, essa realidade se tornou ainda mais comum. Inclusive em igrejas, nós podemos, a gente acompanha, a gente que vive no meio evangélico, que nós vivemos no meio da comunidade cristã, certo? Nós vemos que existem realmente pessoas que foram afetadas e afetadas seriamente, certo? Nesta questão de ansiedade. Mas a ansiedade, além de desnecessária, conspira contra a nossa estabilidade espiritual. Jesus apontou para a insensatez da ansiedade em Mateus 6, 25, 34. E aqui Paulo é enfático e claro. O remédio para a ansiedade é a oração. É a oração. E a menciona de 3 modos: oração, súplicas e ações de graça. Orações, súplicas e ações de graça. Certo? Tá bom? O apóstolo Pedro, fazendo coro com Paulo, diz que toda ansiedade deve ser lançada sobre aquele que tem soberana e grandiosamente cuidado de nós. Pedro 5,7. Deus já falhou alguma vez? Jamais. Jamais. Deus já perdeu alguma batalha? Nunca perdeu batalha nenhuma. Certo? Nunca. Então podemos estar seguros quanto ao futuro. Tenha segurança quanto ao futuro. Tenha certeza quanto ao futuro. Tenha convicção quanto ao futuro. Isto é a fé. Daquilo que nós não vemos, mas cremos. E se tornará realidade em nome do Senhor Jesus através da nossa fé. Através da fé. O segundo ponto deste segundo tópico, a paz de Deus. Filipenses 4,7. É a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma mente afetada é problema. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
certo? Né? Eis que eu baterei na porta da... como é que a passagem fala? Sobre bater na porta e nós abrirmos, ele entrará e será conosco e nós com ele. A mente, ela precisa estar pronta, ela precisa estar aberta, ela precisa ser guardada por mentes de outras palavras, de outros evangelhos. Nós encontramos muitas pessoas pessimistas na nossa trajetória, que em vez de nos incentivar, nos tiram a força, nos tiram o ânimo, nos tiram a paz. Nos tiram a paz. E acabamos esquecendo que a palavra de Deus nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Você precisa ter bom ânimo. Em Cristo, firmado na rocha, virão os ventos, virão as tempestades, e a casa estará firme diante dos vendavais, diante dos aterros das desgraças que as pessoas estão aí, né, atoladas totalmente. Mas você encontrará porto seguro, você encontrará paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ser humano sempre teve uma urgente necessidade de paz. Todos nós buscamos por paz. Todos nós queremos paz. Todos nós queremos viver em paz, certo? Quando fala do reino de Deus, em Romanos 14, 17, Paulo resume dizendo que o reino de Deus não seja comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando se fala sobre comida e bebida, é uma visão material. Buscamos o materialismo, estamos preocupados com o materialismo, esquecemos, abandonamos a espiritualidade, abandonamos a comunhão com Deus, abandonamos a relação com Deus, certo? E isto também afeta as relações horizontais e verticais. Então nós temos que atentar para estes detalhes, certo? O reino de Deus não é comida e nem bebida, certo? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo falar com você, revelar a você estas verdades bíblicas, estas verdades da palavra de Deus. Há uma diferença entre paz com Deus e a paz de Deus. A primeira diz respeito à nossa justificação. Quando alguém é salvo por Cristo, acaba-se a inimizade e total pessoa passa a ter paz com Deus, certo? Aqui há uma diferença entre a paz com Deus. Qual é a paz com Deus? A paz com Deus é que a humanidade vivia distante, a humanidade vivia arredio, a humanidade vivia, né, sem paz. Sem paz. O Redentor vem, cumpre todos os mandamentos, ele morre pela humanidade e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pela sua morte nós temos paz. Pela sua morte nós temos vida eterna. Então, o que é que acontece? Acontece uma relação com Deus. Essa relação com Deus ela é restaurada do homem com Deus. Então, paz com Deus é ter comunhão novamente com Deus, certo? É viver em paz com Deus. Quando alguém é salvo por Cristo, acaba-se a inimizade com o eterno desta pessoa e ela tem paz com Deus, certo? De sua parte, a paz de Deus é a que Ele nos concede em todos os momentos de nossa existência, né? É a paz de Deus. A paz de Deus ela está sobre nós. Toda a existência, certo? Toda a existência nós temos a paz de Deus em o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Estamos aqui. Vamos indo aqui operando, né? Operando aqui as plataformas, né? Opa, certo, eu preciso fazer uma operação aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo, para nós continuarmos nas duas plataformas.
Opa, voltamos, que bom. É isso. Nós vamos aqui aperfeiçoando e aprendendo a operar em todas as plataformas, grandes plataformas, abençoadas plataformas, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, vamos aqui, nós vimos aqui a paz com Deus e a paz de Deus, né? Diz respeito à serenidade do próprio Deus, a paz de Deus. Foi prometido por Jesus em João 14, 27. É um presente divino. Essa paz de Deus, ela é um presente divino. A paz com Deus nós alcançamos através da redenção de Cristo na cruz do Calvário, a remissão dos nossos pecados, a paz com Deus. E a paz de Deus, ela está presente, certo? É um presente divino. Esta paz que excede todo entendimento é caracterizada pela segurança que sentimos em nosso íntimo, que a despeito da dor, da angústia, das lágrimas, das perdas e decepções, sabemos bem, lá no âmago do nosso ser, que Deus está no controle. E assim a ansiedade é vencida. Você não é religioso. Você às vezes está distante do caminho do eterno. Mas você já teve uma experiência de estar passando por um problema tão difícil, parece sem solução, e você começa a se apegar com Deus, certo? Você, olha, nessa crise da saúde mundial, certo? Eu arrisco dizer que todas as pessoas se apegaram ao Criador. Todas as pessoas suplicaram a Deus. Todas as pessoas se derramaram, se prostraram diante do Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? Muitos livramentos, muitas curas, certo? Esta experiência, muitas pessoas passaram. Aprimora essa experiência. Não esqueça essa experiência que você teve em meio à pandemia. Reverendo Denilson Garcia, que satisfação tê-lo aqui conosco, pastor. Pastor da nossa igreja, Assembleia de Deus Maranata. Que Deus abençoe. Estamos nas grandes plataformas do Brasil e do mundo comunicando esta palavra, a palavra do Evangelho, a boas novas de salvação. Então, estamos vendo aqui que esses problemas, né, a dor, a angústia, as lágrimas, as decepções, lá no âmago, lá no fundo do teu ser. Você já ouviu falar também que o nosso coração, ele tem um espaço que só pode ser preenchido por Deus? Deixe Deus preencher este vazio do seu coração. O mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo não tem nada para nos dar. Só é decepção, só é marcando passo, só é murro em ponta de faca, certo? E Deus tem tantas coisas grandiosas, poderosas, maravilhosas. Quem você já ouviu estar reclamando, né, de estar seguindo a Deus, de estar adorando a Deus, de estar nesta comunhão com Deus, certo? Verdadeiramente, tá bom? O terceiro ponto deste segundo tópico nos diz o seguinte: pensamentos saudáveis, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que tem ocupado o seu pensamento? O que tem preenchido os seus pensamentos? Você consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono saudável? Você consegue amanhecer e olhar para o sol, olhar para o dia, agradecer a Deus pelo ar que respira, pelo trabalho, pelo lar, pelo vestir, pelo calçar, pelo alimento? São tantas coisas que às vezes ocupam coisas boas na nossa mente que nós
nem atentamos para a grandiosidade daquilo que Deus tem proporcionado para nós. Se você está de pé, é Deus, meu querido. Você vai deitar logo mais. E quem garante que nós iremos amanhecer? Quem garante que nós iremos acordar? É Deus. É Deus. Então, sejam estas coisas boas que ocupem a nossa mente, diz o apóstolo Paulo, termos pensamentos saudáveis. Pensamentos errados levam a comportamentos errados. Quem planeja o mal, pratica o mal. Quem pensa coisas ruins, atrai coisas ruins. Quem está com a sua mente, com o seu coração carregado, certo? De pensamentos, de coisas erradas, não vai dar certo. Não dá para separar atos exteriores de atitudes interiores. Reflete. É aquilo que eu te falei anteriormente. Se a sua alma, se o seu espírito está saudável, o seu corpo está saudável. Se o seu corpo está enfermo, a sua alma, o seu espírito, a sua mente, o seu coração, o seu pensar, a sua visão, a sua audição, o seu falar está contaminado, está enfermo. O coração de todos nós é um campo de batalha. É lá que acontecem as batalhas espirituais. No coração, na mente. Busque em Deus que Ele venha blindar o seu coração, Ele venha blindar a sua mente, que coisas boas o Senhor possa... E Ele está pronto. O Espírito Santo de Deus, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer-te de que você precisa mudar. Você precisa ter comunhão com o Eterno. Você precisa se entregar. Isso não é religião. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você está aqui, você precisa deste socorro, você precisa desta bênção, você precisa desta cura. Os especialistas concordam que a ansiedade pode bombardear a mente com pensamentos negativos, os quais parecem incessantes e desviam o nosso foco de Deus. Tem sido uma arma terrível. O inimigo tem usado esta batalha espiritual na mente, no coração das pessoas, para afastar as pessoas de Deus e levar estas pessoas à condenação eterna. Quantos são aqueles que desistem? Quantos são aqueles que largam as suas armas? Quantos são aqueles que neste momento que nós estamos conversando aqui, estão dando cabo das suas próprias vidas, infelizmente, por mentes vulneráveis, por mentes que não são, que estão doentes, E o inimigo, ele ciranda, ele entra, ele conduz, ele induz estas pessoas, certo? Ele faz um escangalho na vida da pessoa, o tentador. E quem pode evitar que isto venha acontecer com você? Só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. Só buscar na oração, buscar na palavra, certo? Lá no penáculo do templo, o Senhor venceu o inimigo na palavra. Ali foi uma dica. Ali foi o código, a palavra. Vencer o inimigo na palavra. Certo? Vencer o inimigo na palavra. Uma outra coisa que o tentador ali, o inimigo, Satanás, deixou um código também para todos nós. Sabe como você vencerá? Através da adoração. Através da adoração. Através do louvor. Através de você fazer um altar de adoração na sua casa. Faça imediatamente. Baixe lá o aplicativo da Estação Vinde. Faça um altar de adoração na sua casa, para que você possa
atrair coisas boas através da adoração. Quando você estiver ali na cozinha, quando você estiver cozinhando, quando você estiver lavando, quando você estiver ali arrumando a casa, fazendo a faxina, o altar da adoração está lá, e está ressoando, está cantando, está adorando, e você louva junto, e você canta junto, e você adora junto. Quando você vê, Deus começa a entrar na tua casa, na tua família, na tua vida, e muda o quadro. Muda o quadro. Por isso que o inimigo pede ao Eterno, a Jesus, te prostras. Basta tu prostrar, só basta você se prostrar diante de mim, eu te darei todas as riquezas. E ele deixou o código. Olha a importância da adoração. Quanto tempo faz que você não adora? E você que adorava, você que cantava, você que tem o seu talento, você que tem o seu dom, você que tem sua vocação, né? O playback está empoeirado lá na prateleira, né? Na época das fitas cassetes, né? Que nós utilizávamos playback, está lá empoeirado. Nunca mais você cantava, você adorava, você estava congregando, você estava caminhando. Que dias felizes, que dias gloriosos, que bênção! As pessoas viam em você, que bom este jovem está caminhando, esta pessoa está servindo a Deus. E de repente você entristece, você sai, você abandona, você se afasta, você se desvia, né? E quantos problemas têm se avolumado na sua vida, nos seus caminhos? Quantos sonhos estão aí por serem realizados e nada acontece? Nada acontece. Os caminhos estão amarrados, infelizmente. A ansiedade é caracterizada por uma preocupação excessiva com o futuro. O futuro não nos pertence. O futuro pertence a Deus. O que nós podemos acrescer no futuro? Nada. Absolutamente nada. Está na mão dele. Ele que garante o futuro. Né? Ele que garante o futuro. Certo? Assim, é comum as pessoas ansiosas imaginam cenários negativos sobre situações que ainda não aconteceram ou têm pensamentos intrusivos que tiram o seu sossego. As pessoas, por essa preocupação extrema pelo futuro, não têm paz. Vivem uma guerra diária. Você já entregou? Você já entregou na mão de Deus? Não pegue de volta. Se você pegar de volta, você está desonrando o Eterno. Você está fazendo pouco caso do que Ele pode operar na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nos teus planos, nos teus projetos, nos teus ideais, nas tuas metas. Não pegue de volta o problema. Não pegue. Entregue a Deus e só agradeça. A partir de hoje, só agradeça. Pai, esta luta se levantou na minha casa, no meio da minha família. Este mal está se erguendo para me destruir, para me tirar a paz, para frustrar o meu ministério, para frustrar a minha caminhada, para frustrar uma vida te servindo. Mas eu te entrego o adversário. Eu te entrego esta luta, eu te entrego as potestades, eu te entrego os principados, e eles estão derrotados agora, em nome do Senhor Jesus. Profetize a derrota do inimigo, que ele não tem poder na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Não tem poder. Ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado na cruz. E nós temos esta garantia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se aproxime de Cristo, para que esta garantia esteja com você. Com você. Tá certo? Paulo faz uma lista de 8 virtudes que devem habitar nossa mente e que servem de referencial para checarmos nosso interior. Se fizermos um recorde de nossos pensamentos dos últimos dias, um recorte dos pensamentos dos últimos dias, podemos afirmar que o que se encaixam nesta lista, certo?
O terceiro tópico, agradecemos as saudações finais. Paulo, Filipenses 4, 10 a 23, Paulo deixa para expressar seus agradecimentos pelos donativos recebidos no final da carta. A generosidade dos filipenses foi significativa para o exílio do seu ministério. Já falei anteriormente que Afrodite me passou pela mente agora, certo? Epafrodito levou lá, né, auxílio, algumas informações para Paulo. Uma grande luta Epafrodito enfrentou, mas chegou e cumpriu a missão, certo? Então, esses donativos chegaram até Paulo. A generosidade dos filipenses foi significativa neste exílio de Paulo em Roma. Primeiro ponto deste terceiro tópico, a atitude de Paulo, Filipenses 4,10, alegrei-me soberanamente no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Olha, que oportunidade, hein? Os filipenses provaram o seu amor para com Paulo. Muitos abandonariam, deixariam apodrecer na prisão. Mas olha que reconhecimento, que coisa extraordinária os irmãos de Filipos reconhecerem a importância do seu pastor, amarem de fato e de verdade, não somente de palavras, não somente com gestos, mas realmente atitude ali, né? Atitude, né? Reconhecendo. Paulo transborda de gratidão para com a alegria de Filipos. A igreja que fazem os pastores... Existem igrejas que fazem pastores gemerem, em vez de se alegrarem. Existem pessoas, comunidades, que fazem os seus líderes gemerem, chorarem. Certo? Chorarem. Às vezes eu penso até que me traz saudades, eu vou ser sincero, as épocas das disciplinas, né? Porque a disciplina, ela é para a costa do tolo, né? Daí o tolo fica sem disciplina, ele vai criando raiz, né? Hebreus 13:17. Filipos fazia Paulo se alegrar soberanamente. A igreja já havia encaminhado em 2 outras ocasiões ofertas para Paulo, ajuda para Paulo, hein? Né? Lá na prisão, teria que se alimentar, teria que beber, teria que comer, certo? De alguma forma, né? Havia algum tipo de pagamento, havia algum tipo de compra, né? Alguma coisa, porque ele estava numa prisão, mas nós podemos tirar pelas prisões, né, atuais, né? A pessoa ela tem que vestir, ela tem que calçar, ela tem algum tipo de material de higiene, né? Talvez, e isso foi necessário nesta conjuntura aqui de Paulo na prisão em Roma. Não parece ter sido coisa pouca, pois Paulo disse que estava transbordando bênção. Olha, se você ama o seu líder, se você ama a sua comunidade, se você ama de fato, e assim, a exemplo da igreja primitiva, que não faltava absolutamente nada. Isso é resultado de unidade, isso é resultado de amor. Em todas as áreas Deus supre, em todas as áreas. Na estrutura, na área financeira, na saúde, na paz, na alegria, na fidelidade, na unidade, no amor, na comunhão, no partir do pão. Certo? No partir do pão. Paulo disse que estava transbordando, Filipenses 4,18. Mas não era tanto a questão do valor recebido que alegrava Paulo. A sua visão sempre foi uma visão espiritual, uma visão da consolidação daquela igreja de Filipos, daquele povo ser um povo, uma igreja saudável, cumpridoras dos seus deveres, e receberem advindas do Senhor os seus direitos, né? Bênçãos, né? Por serem fiéis, certo?
alegrava Paulo muito, mas a atitude da igreja, né? Apesar de precisar muito, Paulo está mais satisfeito em saber que a liberalidade desta igreja demonstra que eram maduros na fé e com isso participariam dos lucros do seu trabalho. Olha só, a maturidade da igreja, a maturidade, pessoas maduras, né? É uma igreja saudável. O crédito deles aumentava diante de Deus. Olha só o que é a pessoa ter esta visão de fazer tudo sabendo que é para Deus. Sabendo que é para Deus. Certo? Se a igreja de Filipos ajudava Paulo em todos os aspectos, em todas as áreas, o crédito da igreja, quem era que acrescia na igreja? Quem era que abençoava esta igreja para suprir todas as necessidades? O Senhor. Então, esta igreja estava fazendo para Deus. Quando nós fazemos para os irmãos, quando nós fazemos para o semelhante, quando nós fazemos para o nosso pastor, quando nós fazemos para a congregação, quando nós zelamos pelo aquilo que é de Deus, o crédito nós recebemos de Deus. Esta consciência faz-nos realmente saudáveis nesta caminhada do Evangelho. Nós podemos ver aqui em Filipenses 4,17, o crédito deles aumentará diante de Deus. A gente pequena que nunca agradece e a gente como Paulo, cujo coração é uma expressão do coração de Deus. Do coração de Deus. Se você faz para Deus, Deus com certeza vai fazer para você. A exemplo do coração de Paulo, a exemplo do coração desta igreja, certo? Que era recíproco esta comunhão entre os irmãos. É uma expressão do coração de Deus. O ingrato olha para tudo que lhe chega como merecimento. Merecimento, né? Poxa, esse donativo chegou atrasado. Já deveria ter chegado. Olha só. É o dever. É o dever de... A pessoa não tem a gratidão. Oh, meu Deus, eu estava pedindo, orando, clamando, e chegou o socorro, chegou a ajuda, chegou o auxílio, né? Chegou o ombro amigo, chegou o companheiro de oração, de caminhada. Certo? Assim não há gratidão, né? O ingrato olha para tudo que lhe chega como merecimento. E assim não há gratidão. Nunca será grato. Tem pessoas que têm dificuldade de abrir a sua boca e dizer muito obrigado. Grato. Tem pessoas que não é fácil não, certo? Lutero advertia sobre 3 cães perigosos na vida: a soberba, a inveja e a ingratidão. Isso aí é notório. O soberbo, o invejoso, o ingrato, isso aí são 3 pestes na vida de uma pessoa, que só promovem a ruína, que só promovem o fracasso. O segundo ponto deste terceiro tópico é a atitude dos filipenses, Filipenses 4,15. E sabeis também vós, os filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Unicamente vós outros. Você não pode desistir da caminhada. Saiba que na caminhada, mesmo que alguns rejeitem, não aprovem, não te apoiem, mas Deus vai colocar no seu caminho quem vai te auxiliar, quem vai te ajudar, quem vai chorar com você, quem vai clamar com você, quem vai
orar com você? Quem está pronto para ombrear ao seu lado e dizer, não, eu estou com você, nós vamos prosseguir. Vem comigo, anda 1 milha, não, eu vou andar 2 milhas. 2 milhas com você. Certo? Isto é um grande exemplo para todos nós. Porque na contemporaneidade nós encontramos muitas pessoas que nos tiram o incentivo, que nos tiram a força, que nos tiram a fé, que nos tiram a coragem de prosseguir. Mas saiba que Deus colocará no seu caminho quem vai ombrear com você. E as conquistas serão grandes. As conquistas serão extraordinárias. Porque Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Deus ergue um exército para estar do teu lado. Saiba disso. O Senhor está falando comigo agora. O Espírito Santo, eu estou te dando este recado. Deus está levantando um exército, um grande exército que estará com você em grandes conquistas. Em nome do Senhor Jesus, toma posse desta bênção em nome de Jesus. Não foi a primeira vez que a igreja de Filipos ajudou o ministério de Paulo. Regra geral, o apóstolo não recebia pagamentos pelos seus trabalhos. Mantinha-se trabalhando no seu ofício de fabricante de tendas, pois havia muitos inimigos e falsos mestres que, por certo, abusariam do seu exemplo ou lhe atribuiriam más intenções, né? Então Paulo, ele vivia do seu ofício, para que não houvessem pessoas que viessem dizer, não, ele é um mercenário, ele está aí porque ele está de olho nas contribuições, certo? E temos muitos bons líderes com exemplo de valor, certo? Que inclusive tiram do seu próprio salário, tiram do seu próprio bolso, para contribuírem para a expansão do reino, para o crescimento da obra. Para o crescimento da obra. Porque a obra de Deus, ela não tem auxílio, senão da comunidade cristã, da igreja, certo? Nós não contamos com auxílio de absolutamente instituição nenhuma, governo nenhum, certo? Senão da comunidade, dos irmãos. É o exemplo da igreja primitiva, certo? Ali unidos, no repartir do pão, na comunhão, na caminhada, certo? Para a expansão do reino, para a honra e para a glória do nosso Deus. Pois haviam muitos inimigos. Paulo tinha muitos inimigos que poderiam pegar isto aí e dizer, não, olha só, quer se dar bem. Não, Paulo trabalhava. E a igreja reconhecia o seu valor e o ajudava também. Certo? Com certeza, muitas dessas ajudas Paulo retornava de novo, né, aos irmãos. E é a comunhão entre os irmãos, é uma bênção. A única igreja da qual ele recebeu pagamento, ao que saibamos, foi a de Filipos. Pelo menos 2 vezes mandaram-lhe oferta quando ele estava em Tessalônica, Filipenses 4,16. Paulo também recebeu quando estava em Corinto, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Agora, mais uma vez, em Roma, Filipenses 4,18, quando o apóstolo era prisioneiro e sofria certas restrições. Há aqueles que veem a contribuição como um fardo ou algo a ser feito por meio de maldições de um Deus vingativos e caprichoso. Há aqueles que veem a contribuição como um fardo. Jamais será fardo. Quem é o dono do ouro da prata? Quem supre? Você teria pelas suas próprias forças? Você teria pelos seus próprios méritos? Você teria pelos seus próprios títulos? Você teria pelo seu currículo? Hein? Quem garante para você estar de pé? Quem garante para você a saúde? Quem garante para você o ar que respira? Quem garante para você? Certo? Então,
Nós somos devedores. Nós somos devedores de Cristo, inclusive pela sua morte na cruz do Calvário por nós, pela redenção dos pecadores. Nós éramos malditos. Olha só esse benefício da cruz. Olha esse benefício da cruz. Nós éramos malditos. E o Eterno, Jesus, por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo, nos fez benditos. Ele se tornou maldito por nós. Que benefício extraordinário. Este é o motivo daquele jovem rico pegar tudo que ele tinha e repartir com os pobres. Entendeu? É isso, meus amados. Aqueles que veem a contribuição como fardo, ou algo a ser feito pelo medo. E tem outros que, por exemplo, existem, eu não vou chamar de líderes e nem de pastores, porque não são. Deve ser algum criador de bode, certo? Que utilizam de palavras pesadas para arrancar a pele da ovelha. Não, se não contribuir, né, a doença, a enfermidade, o devorador vai entrar e vai arruinar e vai acabar. Muitos, inclusive, fazem relação da contribuição de oferta, etc., de dízimo e tudo mais, com a salvação. Que pecado terrível, que heresia terrível, que muitos estão ensinando para quem desconhece a verdade absoluta do Evangelho. Para quem desconhece, porque o que desconhece faz pouco caso. E olha só, em fazer pouco caso é enganado. Então busque na palavra, busque no Evangelho, busque em líderes que realmente honrarão a você, te amarão, certo? Te orientarão, dirão a verdade, Eu lembro aqui de um amigo que me disse assim: rapaz, eu gostei de um líder que eu trabalhei com ele. Ele chegou comigo, ele sabia da minha condição. Esse meu amigo me contava, né? Ele sabia da minha condição. Ele chegou comigo e disse assim: não vai nesse negócio de sacrificar lá, de queimar e etc e tal. Entendeu? Não precisa isso. Esse meu amigo ficou assim, sabe? De dentro da instituição lá. Chegou com ele e disse: não. Sabe? Não, negócio de fogueira. Não, te acalma. Sabe? Te acalma. Por quê? É bom contribuir, fazer o seu voto, lançar lá a sua semente, mas não debaixo de pressão, debaixo de chantagem. Não faça isso, jamais faça isso. Contribua com quem chegue com você e diga assim: não, é importante, vá, oferte, com gratidão, principalmente com alegria. Não vá contrariado. Se você for contrariado, se você for com tristeza, nem deposite. Nem deposite. Certo? Então, onde foi que eu parei? Vamos aqui, voltando. Paulo também recebeu quando estava em Coríntios. Foi dito agora, mais uma vez, em Roma, quando o apóstolo era prisioneiro e sofria certas restrições. Há aqueles que veem, isso já foi dito aqui, o medo de maldição, de um Deus vingativo, caprichoso, mas há aqueles que veem como um privilégio de participar do que Deus está fazendo e como um ato de culto, como cheiro suave a um sacrifício agradável a Deus. Meus queridos, imagine você o pronto-socorro que é a igreja séria, a instituição séria, né? Que tira centenas e milhares de vidas da prostituição, do crime, das drogas, certo? Foras da lei, né? O que a igreja séria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz em prol de vidas preciosas, dos nossos semelhantes,
que não teriam nenhuma chance sequer de se reerguer, de restauração, certo? Não teriam chance nenhuma, né? Agora imagine só, você contribuir com o seu serviço, com a sua doação, com a sua oferta, com o seu dízimo, na sua possibilidade, certo? Com alegria e com amor. Que coisa maravilhosa você fazer isto como cheiro suave e um sacrifício agradável a Deus. Agradável a Deus. Certo? Filipenses 4,18. Terceiro ponto deste último tópico, a atitude de Deus. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Havia da parte do apóstolo a certeza de que Deus responderia pelo investimento financeiro feito suprindo as necessidades dos filipenses. Quando você contribui, Deus é o primeiro a te recompensar e a te retribuir pela sua contribuição. Agora imagine você contribuir na vida de um homem de Deus. Imagine você contribuir em uma igreja séria. São muitos joelhos que se dobrarão em teu favor. É muita intercessão em teu favor. É muita oração em teu favor. É muita cobertura de Deus em teu favor. Glória a Deus. Irmã Vânia, um abraço. Que Deus abençoe a paz do Senhor, minha querida, em o nome de Jesus. E todos quantos estão nas plataformas que nós estamos comunicando a Vinde Live, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Tá certo? Então, vamos aqui, suprindo aqui, havia da parte do apóstolo a certeza de que Deus responderia pelo investimento financeiro feito, suprindo as necessidades dos filipenses. Os filipenses contribuindo e Deus suprindo a necessidade dos filipenses. Não apenas receberiam as bênçãos espirituais, o que já estava sendo evidenciado na própria generosidade deles, né? Se eles estão sendo generosos, isto já é resultado das bênçãos espirituais, das bênçãos que Deus está derramando sobre esta igreja. Eles estão sendo generosos, Deus está suprindo, é o resultado em serem generosos, a evidência em serem generosos, mas também materiais. Há um jogo de palavras entre Filipenses 4,18 e 19. Era como se Paulo dissesse: vocês supriram uma de minhas necessidades, mas Deus suprirá cada uma, todas as necessidades de você. Certo? Cada necessidade de você será suprida. As vossas necessidades e numa medida acima de qualquer comparação terrena, segundo a sua própria riqueza em glória. Olha, uma medida superior, né? É a moeda da viúva pobre. Era tudo que ela tinha. Ela vai dar tudo que ela tinha. Deus vem e supre tudo. Em superabundância. Em superabundância. Isso é extraordinário, acima de qualquer comparação terrena, segundo sua própria riqueza em glória. Deus suprirá a você, a tua casa, a tua família, aos teus negócios, ao teu caminho, em saúde, em prosperidade. Notemos que a providência generosa e abundante de Deus supriria não os desejos, mas as necessidades da igreja. Há de se fazer uma separação entre desejo e necessidade. Deus responde nossas orações, concedendo não necessariamente aquilo que pedimos, mas aquilo que certamente pediríamos, se soubéssemos o que Ele sabe. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Deus suprir as nossas necessidades. Deus suprir as nossas necessidades. Aquilo que passa pela nossa mente, que ainda nem passou pela nossa mente, que ainda nem passou pelo nosso coração, que nós
nem sabemos que nós iremos passar, né, por aquela, precisar daquela provisão, e Deus pega e diz, não, eu vou prover. Ele nem sabe, ele nem não, olha, quantos livramentos Deus nos dá durante todo o dia, né? Isso é uma provisão, Se nós soubéssemos do risco que corremos, dos problemas que poderíamos enfrentar, das enfermidades, das setas que voam de dia, né? Para nos setar, e Deus nos livrando. Isso é bênção. São bênçãos sem medidas. Vamos aqui à aplicação pessoal e concluirmos esta programação. Um coração agradecido é um ótimo indicativo e expressão de uma espiritualidade saudável. Faça uma lista das ações de Deus. Deus na sua vida e expresse sua gratidão a Ele. Faça uma lista das ações de Deus na sua vida e expresse sua gratidão a Ele ao dobrar o seu joelho. Muito obrigado, Senhor, pelo vestir, pelo calçar, pelo lar, pela família, pelo teto, pelo trabalho, pela porta aberta, pela faculdade, pela saúde, pela paz, pela alegria, pela felicidade, pelo ar que respiro, pelo sol, pela vida, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus primos, pelos meus sobrinhos, pelos meus tios, pelas minhas tias. Mas é recomendável também você ter gratidão por tudo. Mas inicie a sua oração orando por você, colocando a sua vida diante de Deus. Daí depois você vai enumerar as outras coisas. Mas comece orando em seu favor, tá bom? Chegamos no final desta programação praticamente. Esta é a Vinde Live, certo? Que acontecem segundas, quartas e sábados pelas grandes plataformas em todo o Brasil e em todo o mundo. Isto é uma bênção, certo? Trazer a você a palavra de Deus através das plataformas, das grandes plataformas em todo o Brasil e em todo o mundo. Graças a Deus por esta belíssima, extraordinária oportunidade, certo? Meu nome é professor Josias Matos, comunico diretamente de Belém do Pará, do Brasil, para o Brasil e para o mundo. Foi bom estar com você, que maravilha. Graças a Deus. Que bênção. Você ouve a web rádio Estação Vinde. Eu vou deixar na descrição todos os links, certo? Inclusive da Estação Vinde. Esta é uma web rádio 24 horas com este playlist extraordinário. Um altar de adoração que você precisa ter na sua casa. Baixe o nosso aplicativo. Que bênção. Esta programação eu intitulo de Vinde Live. Acontece nas grandes plataformas do Brasil e do mundo. Glória a Deus por isso. Eu estou comunicando em 2 plataformas aqui simultaneamente, graças a Deus. E nós viremos comunicar em outras plataformas também simultâneas. A tua presença é o meu viver e é o nosso viver, Senhor. Sem ti, Senhor, não saberemos o que fazer, Senhor, sem o Senhor. Fica conosco, Senhor. Mora em nosso ser, meu Pai. Tua presença é o nosso prazer. É o nosso prazer e a nossa alegria, a nossa satisfação. Ter a tua presença agora
nesta casa, nesta família, neste lar, nesta vida, Senhor. Entra nesta vida, entra nesta mente, neste coração. Ele entra na tua vida como brisa, como fogo. A presença, o abrigo de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Que bênção. Eu me despeço de uma das plataformas aqui, certo? E eu permanecerei na outra plataforma, certo? Eu me despeço dos nossos queridos aqui. Um abraço muito especial aqui nesta câmera. Eu estou olhando para esta plataforma assim, que Deus abençoe. Um abraço especial. Senhor, estamos na tua presença, louvamos o teu nome por esta oportunidade. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Hoje e sempre, entra nesta casa, entra nesta família, faz algo extraordinário nesta vida, Senhor, nesta casa, nesta família. Muda o quadro em nome de Jesus. Seja o governante desta casa, Senhor. Estabelece o teu trono no seio desta família, Pai, para o louvor da tua glória, para o engrandecimento do teu nome. Que nada impeça que o Senhor venha fazer parte desta casa, desta família, desta vida preciosa para o Senhor. Esta pessoa, ela tem um preço grandioso, glorioso, foi preço da morte de Cristo Jesus da cruz do Calvário, e esta alma não perecerá. O Senhor não deixará que esta alma pereça, que esta alma fracasse, que esta alma passe para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Entra com salvação nesta vida, entra com salvação nesta casa. Pai, que este que me acompanha possa dizer: eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Eu saio de uma plataforma, mas eu vou me manter aqui. Eu saio da minha plataforma, que ela está operando em horizontal, e fico na plataforma que ela está operando em vertical aqui, tá certo? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.